Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, que estejam todos em paz, porque estando nós sob a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, consequentemente, estaremos em paz conosco e em paz com as demais pessoas. Não importa a situação, nós teremos a certeza, teremos a esperança em dias melhores, ainda que estejamos passando por dificuldades. Então, amados, quando bate aquele desejo de falar sobre o amor de Deus, a gente que tem sede dessa palavra maravilhosa que se encontra neste livro, a gente larga o que está fazendo para falar sobre o amor de Deus, porque não foi diferente com seu Filho amado Jesus Cristo, que veio nos trazer esse reino maravilhoso, que é o reino de Deus, que nos ensina a vivermos bem aqui na terra e herdarmos a vida eterna. Então, quando bate essa vontade, a gente larga o que está fazendo para falar sobre o amor de Deus, que é maravilhoso, é imensurável. O amor de Deus é incondicional. No início da minha conversão, eu fazia até uma certa confusão com este amor incondicional, porque eu achava que as exigências contidas na Bíblia para a gente herdar a vida eterna fosse condições impostas por Deus. E na verdade são condições impostas por Deus para herdarmos a vida eterna. Mas Ele trouxe essas condições por meio de Jesus Cristo, com o seu tão grande amor incondicional. Então, aquele que seguir o que Jesus Cristo escreveu aqui, principalmente seguir as palavras que saíram da boca de Jesus e dos profetas, aquele que seguir passo a passo terá uma vida feliz aqui na terra, independente das circunstâncias, e herdará a vida eterna. Então eu estava ali trabalhando, fazendo um trabalho muito interessante que eu gosto muito, mas eu senti no meu coração o desejo de falar sobre o amor, esse amor tão grande de Deus, e enviar o seu único Filho, que nós sabemos que Jesus Cristo existe desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, desse mundo material, ele já existia. Já havia as três pessoas em uma só, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque como está escrito lá no livro do Gênesis, quando Deus criou o homem, ele disse, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem do Pai, a imagem do Filho, que é Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Certo? Então, nós vamos ver aqui sobre esse tão grande amor de Deus, que certo dia me chamou a atenção ouvindo alguém pregando sobre este tão grande amor, e lágrimas veio nos meus olhos. Eu ouvi uma pessoa, ela mandou abrir a Bíblia, lá no livro de João, capítulo 17, oração de Jesus Cristo, quando estava prestes a partir para o Pai. E ali eu comecei também, junto com o pregador, a ler aquela mensagem
e ouvir também ao mesmo tempo. E lágrimas veio nos meus olhos ao perceber o tão grande amor de Deus por nós e do seu Filho amado Jesus Cristo por nós, sendo Ele a sabedoria encarnada, porque Ele veio 100% homem, 100% Deus. Glorificou o Pai. E ali Ele nos ensinou também a glorificar ao Pai por intermédio dele. Muito linda a oração de Jesus Cristo pelos discípulos. E por nós, porque cada pessoa que prega este evangelho, que leva esta palavra, é um discípulo de Cristo. É um seguidor de Cristo. Um discípulo é um aprendiz, é um seguidor. E nós somos, nós que cremos que Deus veio na pessoa de Jesus Cristo, sofreu muitas humilhações aqui na terra, partiu para o Pai de forma trágica, sem dever nada, sem prejudicar ninguém, exceto a fazer o bem. Muitos o têm apenas como um simples profeta, mas ele é Deus. Ele é Deus. E aquele que não crê que ele é Deus, ai daquele que não crê que ele é Deus, porque Jesus é Deus. Ele disse a Felipe como chegar até a Deus. E ele disse a Felipe: Felipe, tu estás comigo há tanto tempo e ainda não me conhece? Quem conhece a mim, conhece ao Pai. Porque quem vê ao Pai, vê a mim, vê ao Pai. Precisa mais explicação? Precisa de uma justificativa, de uma explicação melhor do que esta, para dizer que Jesus é Deus? Precisa de explicação maior do que a que existe no livro de Gênesis, quando Deus foi fazer o homem, que disse: e façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Porque tudo, quando foi feito, foi através da palavra. Deus ia dizendo e as coisas iam surgindo. Mas quando foi no momento de fazer o homem, o qual viria a ser templo do Espírito Santo, edifício do Espírito Santo, capaz de raciocinar como Jesus, imagem e semelhança de Deus, ele disse: e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ali criou o homem. Não foi apenas através do haja peixes, haja árvores, haja estrelas, haja sol. Não foi assim que Deus criou o homem. Ele criou com as suas próprias mãos. E quando se fala do homem, fala-se também da mulher. Então, eu não vou prolongar muito, mas há uns versículos aqui que me chamou a atenção antes de chegar lá, no capítulo 17, em João 3. Jesus deixa claro que a Nicodemos sobre o novo nascimento. Nicodemos, nós sabemos que ele era um príncipe dos judeus, era fariseu, e ele seguia a Jesus às escondidas, de maneira escondida, porque ele tinha vergonha que alguém, só pode ser que ele tinha vergonha, que alguém visse ele com Jesus. Então ele sempre procurava Jesus à noite,
quando não tinha ali as pessoas que proferiam a sua mesma fé por perto, ele procurava Jesus. Então ele ouviu Jesus falar sobre o novo nascimento e ele quis saber como era esse novo nascimento. E Jesus disse a ele, aí no verso 5 do capítulo 3, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O nascer da água e do Espírito se refere à mudança de comportamento. Não é apenas o batismo nas águas, apenas um mergulho nas águas, mas é a mudança de comportamento. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz para a gente não lançar a mão no que é alheio, para a gente não desejar o mal ao nosso próximo, para a gente andar em comunhão uns com os outros. Então, coisas desse tipo não pode acontecer na vida de uma pessoa que nasceu de novo em Cristo, nasceu de novo para Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aquela pessoa que foi ferida por alguém e tem nela ali um sentimento de vingança. O novo nascimento não nos permite isso, não nos dá permissão para vingarmos de ninguém, porque Deus é quem ficará responsável por todos os nossos atos, pela cobrança do que nós praticamos aqui na terra. E nós temos é que obedecermos esta palavra. E Jesus disse a ele, né? Que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós somos nascidos da carne. Todos nós somos nascidos da carne. O que é isso, irmã? O que é isso, professora Ilza? Eu nasci da união do meu pai com a minha mãe, certo? Como todas as pessoas nascem assim. Todos os seres vivos nascem assim, do acasalamento de macho e fêmea. Mas o novo nascimento em Cristo é mudança de comportamento através dos ensinamentos de Deus por intermédio de Jesus Cristo, dos profetas. Ora, por que Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, em forma de homem? Porque seria a maneira pela qual as pessoas iriam crer que ele realmente é Filho de Deus. Mas o que fizeram com Jesus? Todo tipo de sofrimento ele passou aqui na terra, ele foi sujeito a tudo, sem ter nenhum pecado. E sofreu morte de cruz. Mas ele ressuscitou e subiu ao céu. E está à direita do Pai, intercedendo por mim, por Nicodemos, por você e por todas as pessoas, nos dando a oportunidade para vivermos bem aqui na terra e herdarmos a vida eterna. Então, após essa conversa com Nicodemos, nós já vamos lá para o verso 16 do capítulo 3, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, que amor imensurável que Deus tem por nós. Se fez carne, né? E viu o seu próprio filho, seu primogênito, Jesus Cristo, para morrer, dar o seu sangue por amor de nós. O 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O amor de Deus é tão grande que ele, a princípio, ele enviou o seu Filho apenas para os judeus. Mas depois, ele resolveu dar oportunidade a nós que não somos judeus, que somos gentios, de nascermos de novo por intermédio dele, de Jesus Cristo. E nós precisamos ter este amor por Deus como Jesus Cristo, porque ele nos ensina a amar a Deus por intermédio dele. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. É óbvio que jamais algum de nós chegará ao nível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos que fazermos ao menos um pouco do que fez. Eu não digo tudo, porque ele também fez muito, mas ao menos um pouco do que ele fez, o apóstolo Paulo. Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo. Nós precisamos caminharmos sempre em busca da santidade, mesmo sabendo que não é fácil, que nós iremos sim chegar ao reino pela misericórdia. Porque o apóstolo Paulo, como eu falei no início, que possamos apenas, ou ao menos sermos imitadores do apóstolo Paulo. Porque ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E será que algum de nós chegamos ao patamar que o apóstolo Paulo chegou? Não foi fácil para ele. Não foi fácil para o apóstolo Paulo, homem. Jesus, Deus. O apóstolo Paulo, homem. E outros discípulos e apóstolos que sofreram muito. Sofreram muito em prol da glória de Deus, para anunciar o reino de Deus ao mundo. Mas que nós venhamos a sermos, ao menos, imitadores desses homens que sofreram muito para apregoarem a palavra de Deus. Desde lá, os tempos primordiais, desde a época de Matusalém, de Abraão, de Moisés, de Josué, de Elias, de Eliseu, de João, de Pedro, de Paulo, de Jesus, porque ele foi 100% homem e 100% Deus. É óbvio que nenhum de nós vai chegar ao patamar de Jesus, porque está escrito, como o apóstolo Paulo escreveu, é pela misericórdia. Mas que nós não venhamos a errarmos
propositalmente, achando que Deus vai ser misericordioso para conosco, errando propositalmente. Não, de maneira alguma. Deus nos deu inteligência diferenciada dos demais seres vivos, para que venhamos a entender que nós precisamos sermos imitadores de Cristo, que é pela misericórdia que nós iremos sermos salvos. Contudo, Ele nos deu capacidade para discernirmos o que é certo e o que é errado a gente fazer aqui na terra. Muitas vezes nós erramos por impulso, até. Muitas vezes pecamos por impulso, mas precisamos nos religarmos a Deus a todo instante, em oração, pedindo a Ele perdão pelas nossas falhas, por pensamentos, palavras e obras. E força para que não venhamos a cometermos os mesmos erros novamente. Para que venhamos a sermos guiados pela sua luz, para entendermos o que é certo e o que é errado nesta terra, para não cometermos pecado. Porque, como está escrito aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que eu digo que eu creio em Deus e não obedeço às suas palavras? Não leio este livro. Se eu creio em Deus, eu preciso ler este livro e crer nas palavras de Deus. Sabemos que esse livro aqui também é um livro que conta a história da época. Mas, como está escrito aqui também, no mesmo livro de João, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, quem pede recebe, quem busca encontra. Se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele vai nos dar sabedoria. Ele vai nos dar o discernimento para nós entendermos o que é certo e o que é errado a gente fazer nesta terra. O 17 diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus amados, Deus não apontou a quantidade de pessoas que iria ser salva, certo? A princípio, a salvação era só para os judeus, mas depois ele disse aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo. Deus não disse isso aqui apenas para os judeus. A princípio era só para os judeus, só para os conterrâneos de Jesus como homem. Mas depois, ele deu este privilégio a todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas que crerem que Deus veio na pessoa de Jesus Cristo, sofreu morte numa cruz, derramou seu sangue inocente, foi furado por lanças, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, derramou seu sangue inocente,
por amor de todo mundo. Não foi por apenas algumas pessoas. Tanto que ele diz: todos os que vierem a mim, eu jamais os lançarei fora. Há um versículo que diz assim, certo? E nós sabemos que todos podem ser filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Muitos de nós, antes de conhecermos essa palavra, achamos que todos somos filhos de Deus. Mas, após a vinda de Jesus Cristo, todos nós sabemos que para ser filho de Deus, tem que ter fé em Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porque foi por isso que ele veio. Ele veio anunciar o reino de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é muito importante, amados, amigos. É muito importante a gente crer nas palavras desse livro, sabendo discernir nele o que é que faz parte da história da época e o que é que sai da boca de Deus. Não é difícil de entender. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Há muitas teologias por aí, mas o melhor professor que eu e você podemos ter é o autor desse livro. É o Espírito Santo que inspirou as pessoas a escreverem as palavras contidas nesse livro. Sabem por quê? Já ouvi teólogos abrindo a boca e falando a respeito do que Paulo escreveu em 1 aos Coríntios 13, sobre os dons. O dom de línguas dos anjos. Deu até um exemplo que Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. E ele quis dizer no momento que não existe língua dos anjos. Ora, Paulo era o que então? Paulo não era homem? Não. Paulo era homem. Quando se fala homem, aqui se fala na mulher também. Paulo era um ser humano que falava a língua dos homens e a língua dos anjos também. Mas ele quis dizer o quê? Ele quis dizer que sem amor, nada importa. Sem amor. E Deus é amor. O amor suporta tudo. O amor perdoa. O amor não é vingativo. O amor não faz fofocas. O amor não deseja o mal ao próximo. O amor é a verdadeira comunhão entre os irmãos. Aquele que diz que tem comunhão entre os irmãos e faz fofocas, deseja o mal ao seu irmão, como deseja o seu irmão coisas do tipo tomar o lugar, certo? Isso não provém de Deus, da comunhão de Deus. Isso é comunhão do outro, do adversário de Deus. Não é de Deus, não é comunhão de Deus. Quem almeja o lugar do irmão no emprego, ou na congregação, ou sentar na cadeira do irmão,
O sentar na cadeira, que eu quero dizer, é como Jesus falou, e vós, escribas, fariseus, que ocupais a cadeira de Moisés, porque Moisés era um homem honesto, era um servo honesto, certo? E os escribas e fariseus da época de Jesus não eram os mesmos da época de Esdras. Era outra época. Eles estavam praticando coisas que não agradavam a Deus. Tanto que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais de tudo, né? Tudo que tem, mas não honra o pai e nem a mãe. Não honra os seus pais. Então não eram mais como os escribas e fariseus, como os escribas, né? Muitos justificam aí uma diferença entre escribas e fariseus. Eu sei que os escribas, eles escreviam a lei. E os fariseus também tinham lá a sua linha de seu credo, né? A sua crença, a sua maneira de crer. Apesar de muitos de nós cremos que eles são hipócritas, eles têm uma explicação para os fariseus, para os escribas. Só que na época de Jesus, eles eram diferentes. Tanto que Jesus fala na sua palavra: ai de vós, escribas, fariseus. Eles não faziam de acordo com a palavra de Deus. Então, a gente precisa seguir firme no amor de Deus. E quem segue firme no amor de Deus, vive em comunhão com seu irmão. E quem vive em comunhão com seu irmão, não deseja o mal para seu irmão, certo? Nem de longe. Ora pelo seu irmão. Está longe? Ora pelo seu irmão, ore pelo seu adversário. Deus manda nós orarmos pelos nossos inimigos. Eu oro por todas as pessoas. Não é porque eu estou aqui diante de uma câmera que eu vou contradizer a vontade de Deus, de mentir. Deus não é a favor de mentira. Eu oro pelo meu adversário. Nós temos que orarmos uns pelos outros, pelas autoridades, por todas as pessoas. Nós temos que orar por todas as pessoas. Nós precisamos desejarmos às pessoas aquilo que nós desejamos a nós, certo? Esse amor, essa comunhão que Deus quer na igreja. Deus não quer uma comunhão vista apenas aos olhos humanos, certo? Fingida. Essa comunhão fingida é perigosa. Era a comunhão que Judas tinha com Jesus e os discípulos. Nós temos que termos cuidado com essa comunhão fingida. Não é legal. Não é bom. Deus não aprova. E é a pior que existe. Nós devemos realmente amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, desejando o bem, certo? Uns aos outros. Porque ele nos ensina assim. Então, vejamos o que diz a oração de Jesus quando ele estava prestes a ir para o Pai. Aqui já em João 17. Jesus falou assim: e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida
eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que maravilha, que coisa linda, gente. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, Deus deu poder a Jesus sobre toda a carne para suportar todas as fraquezas da carne. E nós precisamos pedir isso a Deus também, para nos fortalecer, porque a carne é fraca, mas o Espírito, né, como diz, a carne é fraca, e nós precisamos em Cristo, através de Cristo, vivificarmos o nosso espírito para não fazermos coisas que contrariam a vontade de Deus. E foi isso que Jesus quis dizer. E aqui ele diz mais, ele diz, e a vida eterna é esta. Olha aí, para quem tem dúvidas sobre a vida eterna, para quem vive pensando assim, como é que vai ser lá? Como é que vai ser a vida eterna? Como é que vai ser a minha vida após o meu corpo descer à sepultura? Como eu vou viver? Como vai ser? Olha o que Jesus diz aqui. É muito simples. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha aí, o que é a vida eterna? É que nós conheçamos a Deus, o único Deus verdadeiro, né? Por Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Jesus Cristo é o representante de Deus. Jesus Cristo é Deus. É o único Deus que morreu por mim e morreu por você. Não há confusão. Então, aqui está escrito o que é a vida eterna. Se alguém me perguntar, eu já sei responder. Se alguém te perguntar, tu já sabes responder o que é a vida eterna. Está aqui escrita a resposta em João 17, capítulo 17, apóstolo, aliás, João Evangelista, né? Capítulo 17, no verso 3, e esta é a vida eterna. Aliás, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pronto. Essa é a vida eterna. Basta conhecer a Deus por intermédio de Jesus Cristo, para estarmos firmes com Ele na eternidade e com os demais irmãos que creram nele por intermédio de Jesus Cristo. O 4 diz, Jesus diz assim em sua oração: eu glorifiquei-te na terra. Tendo consumado a obra que me deste a fazer. Que coisa linda, gente. Eu chorei enquanto o pregador estava pregando e eu lendo ali também, acompanhando, eu chorei. Quando Jesus disse ao Pai aqui, no verso 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ele resistiu todas as fraquezas da carne, sendo 100% homem. Ele sentiu tudo que um homem é capaz de sentir, mas ele resistiu. Ele permaneceu firme ali no seu ministério e glorificou a Deus com a sua virtude aqui na terra, com as suas qualidades aqui na terra. Onde nós já ouvimos Jesus brigando com alguém?
Não, ele disse, foi assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E como é que ele vai aliviar essas pessoas? Através da mudança de comportamento, com a sua palavra, lendo a sua palavra e colocando em prática os conselhos que há neste livro, os conselhos proferidos da boca de Deus, porque aqui também há muitas coisas referentes à história da época. O 5 diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Oh, meus amados, como é que alguém abre a boca e diz que Jesus não é Deus? Olha o que diz esse versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, Deus, junto de ti mesmo, porque ele já sabia que ele iria partir, com aquela glória que tinha contigo. Jesus falando isso. Ele estava pedindo ao Pai de volta a glória que ele tinha antes de vir para a terra. E é esta glória que nos aguarda. Se nós obedecermos a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, dessa palavra, é esta glória que nos aguarda. Esta glória que Jesus Cristo almejou neste momento. Ele disse ao Pai que ele havia glorificado a ele aqui na terra. Resistiu todas as fraquezas da carne. E que agora que ele estava prestes a sair da terra materialmente, deixar a terra materialmente, para devolver a ele aquela glória que tinha junto a ele, junto ao Pai. Lindo demais, gente. E agora o 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes que o mundo existisse, Jesus já existia, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há como a gente negar isso. Está na Bíblia, gente. Ele não foi um simples profeta. Deus, 100% Deus, 100% homem. Que coisa maravilhosa. O 6 diz assim: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então, todos os homens eram de Deus, como ele está falando que era do Pai, até antes da vinda de Jesus. Mas Deus deu todo o mundo a Jesus Cristo, todas as pessoas a Jesus Cristo. Então todas as pessoas só poderão serem salvas por intermédio de Jesus Cristo. Porque aqui está escrito no verso 6: manifestei o teu nome aos homens do mundo. Aliás, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus. Todos os homens eram de Deus, antes de Cristo. Certo? E tu me destes. Tu me deste. E guardaram a tua palavra. Então, todos os homens, Deus entregou a Jesus Cristo. E todos os homens serão salvos por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que diz que aquele que não crê que Jesus nasceu
e sofreu morte de cruz e ressuscitou. Por isso que a Bíblia diz que quem não crê é anátema. Certo? É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. O 7 diz: agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. O 8 diz: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Ele está falando dos discípulos, os quais nos representam. Representa a mim e a ti. Que assim como os discípulos creram na palavra que saiu da boca de Jesus Cristo, se nós crermos também seremos salvos. Se não crermos, não teremos salvação. Só seremos salvos por intermédio de Jesus Cristo, que veio à terra 100% homem, 100% Deus. E suportou todas as fraquezas da carne por amor de nós. Certo? E é pela misericórdia de Jesus Cristo, por Ele ter vindo, é que nós iremos ser salvos, sermos salvos pela graça. Certo? Lembrando que Ele disse também que não veio abrogar a lei, nem os profetas. Certo? Então, nós precisamos crer no que disseram os profetas e em Jesus Cristo. Tá? O 9 diz: eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não, olha, é muito importante esse versículo, gente. Muito importante esse versículo 9. Eu rogo por eles. Eles quem? Os discípulos. E todos aqueles que se fizerem discípulos de Cristo, que crerem na palavra de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Certo? Ele disse no verso 9, versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. O mundo que ele está falando é a humanidade, de um modo geral. Ele está dizendo aqui que roga por aqueles que deram crédito à sua palavra. Que isso fique bem claro. Tá? Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Os que são de Deus são os mesmos que são de Cristo, de Jesus Cristo. Certo? São os mesmos. O 10 diz: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Tudo que é nosso é de Deus. Por isso que o que nós recebemos, nós devemos valorizar, porque são as coisas santas, são vindas de Deus. Devemos valorizar as coisas santas. Deus não precisa de nada. A única coisa que Deus precisa de nós é a nossa adoração, a nossa adoração, exaltação ao nome dEle, que o nome dEle seja glorificado através dos nossos feitos na terra. E os nossos feitos na terra, para glorificar a Deus, precisam estarem de acordo com a vontade de Deus por intermédio de Jesus Cristo. O 11 diz: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Isso é comunhão, gente. Isso é comunhão. Comunhão não é eu de longe desejar o lugar do meu irmão, não. Eu de longe desejar o mal para o meu irmão, não. Comunhão não é só no momento que nós estamos na congregação, cantando louvores, orando, todos juntos, ouvindo a palavra. Comunhão é em todos os lugares, de onde nós estivermos,
nós devemos estar em comunhão uns com os outros, orarmos uns pelos outros, desejarmos o bem dos outros, dos irmãos, desejarmos a felicidade dos irmãos, a paz na família dos irmãos, desejarmos o melhor para o nosso irmão. Não é a gente pegar o que tem e dar, não. Não é isso não, que é comunhão, não. Comunhão é você desejar que o irmão tenha saúde, que o irmão tenha força para trabalhar, que o irmão fique firme no seu emprego, no seu trabalho, e não desejar o que o próximo tem. Certo? Olha o que ele diz aqui, nesse versículo 11 do capítulo 17 de João. E eu já não estou mais no mundo. Vai para a glória. Jesus diz aqui como já se ele estivesse na glória, ciente de que ele já está na glória. Mas eles estão no mundo, Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia deles. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Deus guarda todos aqueles que se tornaram seus filhos por intermédio de Jesus Cristo. E aqueles que se tornaram filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo, andam em comunhão verdadeira. Não andam em comunhão apenas na hora do partir do pão. Eu acho que todos entendem de que pão eu estou falando aqui nesse momento. Não é só na hora do culto, na hora da oração. Isso aí, essa obrigação que nós temos, esse dever do culto racional, é apenas uma pequena parte da comunhão, uma pequenina parte da comunhão que nós temos uns para com os outros. Uma pequenina parte, porque as demais partes da nossa comunhão, onde quer que nós estejamos, terá que existir essa comunhão. Esse amor fraternal deve existir onde quer que nós estejamos, e não nos comportarmos como o adversário de Jesus Cristo se comportou, comendo na mesma mesa que ele, e o traiu. A gente tem que tomar cuidado, porque Jesus venceu todos os desejos da carne, mas o adversário de Jesus Cristo não conseguiu. Ele não conseguiu, ele entregou Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse a ele o quê? Ele não foi predestinado para aquilo ali. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse, seria melhor que ele não estivesse nascido. Achamos que se o adversário de Jesus Cristo estivesse sido predestinado para aquilo, o Judas tivesse sido predestinado para aquilo ali, Jesus teria falado daquela maneira, melhor que ele não estivesse nascido. Jesus disse isso. Então, o 13 diz aqui, Jesus pediu, rogou a Deus pelos discípulos, queria ficar. Ele iria para a glória, voltaria para a sua glória, para o lugar de onde ele veio. Mas os discípulos iriam ficar. E ele viu como é difícil aqui na terra. Ele viu de tudo aqui debaixo desse sol. Como escreveu o escritor de Eclesiastes, ungido pelo Espírito Santo. Ele viu que não é fácil. E ele pediu ao Pai para ser misericordioso para com os discípulos e para conosco, que seguimos a ele. O 13 diz, mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Isso é lindo, gente. Muito linda essa passagem, muito linda essa passagem, essa oração de Jesus. O 14 diz, dei-lhes
Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ele está falando dos discípulos, não é? Quem é de Deus não permanece fazendo as coisas que agradam a carne, apenas a carne. Certo? Tipo, glutonaria, guludice, né? A guludice, eu falei guludice, mas é guludice mesmo, tá, gente? Desculpa. A guludice nos prejudica e é pecado, certo? Tudo em exagero é pecado. Por isso que Deus condena a guludice, assim como condena a inveja, o egoísmo, certo? Muitos falam no partir do pão, mas não entendem muitas vezes que o pão também é a palavra. Fica a dica, tá? Muitos falam no partir do pão, na comunhão, tá? Mas querem ser donos da palavra. A palavra que é de Deus e que ninguém pode vendê-la. Não é uma patente minha e nem sua. Nós não podemos sairmos por aí vendendo a palavra de Deus. Eu comparo quem vende a palavra de Deus com quem vendeu as partes das vestes de Jesus. Dizem que a roupa de Jesus era caríssima. Eu não sei se está na Bíblia aqui, mas dizem que era caríssima. E quando tiraram a roupa de Jesus, a túnica dele, repartiram e venderam muito cara, cada parte por um preço muito alto, certo? Então não vamos fazer isso. Nós não temos a patente desta palavra. Não fomos nós que criamos essa palavra. Essa palavra foi inspiração do Espírito Santo para pessoas escreverem, porque Deus é Espírito e Ele age dessa maneira, usando os seus vasos. Nós que somos edifícios do Espírito Santo para fazermos a vontade dEle, a vontade de Deus. É muito grande a oração de Jesus. Nós já temos ali 57 minutos e 35 segundos. Então, Jesus diz aqui, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Jesus pregou a palavra e muitos ficaram aborrecidos com a palavra de Deus, apregoada por Jesus. Muitos aborreceram de tal maneira que crucificaram Jesus. E até hoje, muitos não creem que Ele é Deus. Infelizmente, mas um dia vai chegar. O dia vai chegar e muitos crerão que Ele é Deus. O 15 diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Olha que oração linda que Jesus fez. Porque Jesus sabe que todos têm o seu dia de partir. Todos têm o seu dia de partir, o dia certo, determinado por Deus. O 16 diz, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós sabemos que esse mundo que Jesus está falando é o mundo que não condiz com a vontade de Deus. Porque existe o mundo pessoas, existe o mundo físico, geográfico, e existe o mundo que não crê nas coisas de Deus. E ele está falando deste mundo de pessoas que não deram crédito à palavra de Deus, de pessoas que não dão crédito à palavra de Deus, mas não estão condenadas, porque ainda tem tempo para se arrependerem e se achegarem a Deus por intermédio da palavra de Jesus Cristo.
Do 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu vou parar aqui, certo? Porque é grande, ainda tem muito aqui sobre esta oração, mas é muito importante. Eu gostaria de pelo menos ler todo. 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus enviou os discípulos e ele enviou a todos a pregoarem esse evangelho. Enviou a mim e enviou a ti a falarem do amor de Deus. Não são só apenas as autoridades eclesiásticas, não. Todas as pessoas, sem acepção. O 19 diz: e por ele me santifico a mim, para que também eles sejam santificados na verdade. Quer dizer que através dessas pessoas que pregam o evangelho, outras pessoas recebem a palavra e vão serem salvas, certo? Vão estarem santificando a Deus cada vez mais, certo? E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Isso vale para todos, não apenas para os discípulos, para nós também. O 20 diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Essa oração de Jesus é para todas as pessoas que crerem que Ele é Deus, que a palavra dele é a palavra de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus para nós. O 21 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que tu me enviaste. É importante que haja comunhão entre as pessoas que se dizem cristãs. E essa comunhão tem que ser verdadeira. Não é apenas no horário de 1h30 ou 2 não. Ou 2 não. Tem que ser de longe, de perto, em todos os momentos. Nós devemos desejar o bem ao nosso próximo. E orarmos pelos nossos inimigos. Orarmos por todas as pessoas. Orarmos para que pessoas venham crer nesse evangelho. O 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Deus quer que nós sejamos um, certo? E para nós sermos um, nós precisamos termos Jesus como exemplo. Termos os discípulos também, sermos imitadores de Cristo como Paulo foi. Sem traição. Não sermos imitadores daquele único discípulo que fez a vontade da carne. O 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que eu os tenho amado e eles como me tens amado a mim. Que coisa linda, gente. Para que todos sejam um. Pai, o 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Está claro demais que Jesus sempre existiu? Jesus sempre existiu, se fez carne para o nosso bem, para que nós venhamos a conhecer o amor de Deus, o perfeito, imensurável, infinito amor de Deus. O 25. Pai, justo o mundo não conheceu. Pai justo, o mundo não conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim. Meus amados, já imaginaram? Jesus
diante de nós. Eu digo nós porque eu não sou perfeita e você também não é. Diante de tanta ignorância no mundo, quanto Jesus sofreu. O 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. E eu pergunto, como é que uma pessoa que se diz cristã, imitadora de Cristo, sente em seu coração o desejo de ver o outro cair, almeja o lugar do outro, tem inveja do que o outro comprou, do que o outro tem? Eu não digo você comprar algo porque o outro comprou, porque o outro fez a propaganda e você está precisando, ou eu também estou precisando daquilo, e aí eu vou e compro também, porque o outro comprou, é uma coisa boa. Mas se eu não preciso, o outro precisa, comprou, eu tenho que comprar também? Ou sair falando mal do que o outro comprou por inveja? Ou desejar o lugar do outro? Não, isso não é comunhão. Isso aí faz parte do outro lado, não do lado de Cristo. É o inverso. Não é seguidor de Cristo, não é imitador de Cristo como Paulo, Pedro, João, Tiago, Felipe, João, outro João e outros discípulos foram. Mas é imitador do discípulo que traiu a Jesus. Aí sim, nós temos que termos cuidado para não sermos imitadores do que traiu a Cristo. Amém? E que Deus assim, abençoe a todos com esta palavra, de modo que todos venham entendê-la, né? Que Deus teve tão grande amor por nós, que se fez carne e habitou entre nós, para trazer o seu reino, para que nós possamos viver bem aqui na terra e herdarmos a vida eterna e sabermos o que é a vida eterna. Sabemos que a vida eterna é comunhão por intermédio de Jesus Cristo. É o conhecimento a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Está escrito lá no verso, no livro de João, lá no verso 4 do capítulo 17, não, do verso 3, versículo 3 do capítulo 17 do livro de João, o que é a vida eterna, viu? Para a gente não ficar confuso ou confusa com relação ao que é a vida eterna. Como vai ser a vida eterna? Para a gente ter a vida eterna, com a certeza que Jesus teve, né? Pai, devolva a mim aquela glória que eu tinha antes de vir para o mundo, antes de vir ao mundo. Devolva a mim. Eu te glorifiquei e eles me glorificam, que eles possam ter também, ver essa glória, viver essa glória na vida eterna. Amém e amém. E que Deus continue abençoando a todos grandemente, em nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.